Considerem-se todos cumprimentados, o protocolo devidamente observado. E agradeço o convite para estar aqui presente. E se permitem, meus amigos, uma recomendação, eu falo muito com as mãos, portanto, se quiserem sentar longe de qualquer possibilidade de serem agredidos, devem ficar à vontade. Fui convidado e desafiado a fazer uma intervenção sobre a metodologia das ciências sociais, de que procurei esquivar, dizendo que, por razões que são conhecidas, não faço há alguns anos pesquisa empírica no domínio das ciências sociais e, portanto, não me considero atualizado em matéria de técnicas e métodos de pesquisa em ciências sociais. Mas foi-me explicado que não era esse o objetivo, era um objetivo mais geral, e então decidi resolver a minha questão da forma mais simples, partilhando convosco uma espécie de tábua dos 10 mandamentos que eu uso pessoalmente enquanto cientista social. Eu sou profissionalmente um professor e um cientista, considero-me um cientista social. A minha formação é em sociologia, mas gosto imenso de ler coisas que não sejam de sociologia, mas de ciências vizinhas, de economia, de ciência política, de teoria das relações internacionais, de antropologia e etnologia, de psicologia social, de geografia humana, porque considero que elas todas desenham uma maneira de nós compreendermos a realidade que existe à nossa volta, que é útil, e todas elas são úteis, cada uma da sua perspectiva, e, portanto, o encontro entre elas é sempre muito produtivo. E por isso é que decidi apresentar este título, um bocadinho também para chamar a atenção, um decálogo, no sentido de um decálogo pessoal, não recebi de nenhum Moisés, não foi revelada em nenhum monte Sinai, mas foi a tábua que eu próprio fui construindo ao longo de quase 50 anos de trabalho nestas áreas. Depois, eu percebo bem que a linguagem é um instrumento de poder e, portanto, que a linguagem deve ser inclusiva, mas não tenho muita paciência para estar sempre a dizer ua, usas, e recuso-me a dizer is, portanto, não sei o que quer dizer todos, e, portanto, decidi resolver esse problema partindo desta coisa simples, é que todos nós, homens e mulheres, somos pessoas e, portanto, posso falar no feminino pela pessoa investigadora nas ciências sociais. A primeira questão que eu resolvo muito facilmente, porque é um problema cuja pertinência eu não reconheço, é a questão de saber se há ciências de primeira ou ciências de segunda, umas ciências que sejam mais formais e outras que sejam mais humanas, umas que são moles e outras que são duras, e não sei o que isso é. E, portanto, para mim, as ciências sociais são ciências, e a ciência é uma das grandes invenções da modernidade, e que quer dizer duas coisas essenciais. Quer dizer um sistema que nós fomos construindo com um conjunto de instituições, disciplinas, escolas, centros de investigação, hierarquias, codificações como manuais de ensino, livros de síntese, artigos. Um sistema que, portanto, permite acumular, transmitir e partilhar conhecimento. É a ciência como um sistema de produção científica, mas é também uma maneira de conhecer, uma maneira de olhar para a realidade das coisas e procurar interpretá-la, dar conta dela, torná-la inteligível. E, portanto, a ciência é um conjunto de procedimentos, de princípios e de procedimentos que nós seguimos para produzir conhecimento. E, portanto, é uma cultura, é uma maneira de olhar para as coisas e de criar ideias a propósito das coisas e, portanto, é uma cultura. Portanto, nós podemos falar de ciência para falar do sistema científico e podemos falar de ciência para falar da cultura científica. É neste segundo
sentido, que ali é o primeiro, que eu vou centrar a minha atenção. Claro que quem quiser usar palavras mais finas pode dizer que eu vou partir de uma perspectiva epistemológica, isto é, vou tentar raciocinar sobre essa maneira específica de produzir conhecimento, que é o conhecimento científico. Como conhecimento científico, a ciência não é omnipotente, não é omnipresente, nem muito menos é omnisciente. É um instrumento que nós temos, que fomos construindo enquanto género humano, portanto, enquanto espécie. E, aliás, um dos instrumentos principais que a espécie Homo sapiens sapiens construiu para se adaptar no seu processo evolutivo às várias realidades ambientes e moldá-las também a seu propósito, a seu contento. A ciência, como, portanto, instrumento de conhecimento que nós temos, serve para umas coisas, o que quer dizer que não serve para as outras. Ali está uma pequena lista das coisas para que serve a ciência, das utilidades da ciência, incluindo a sua utilidade pública, a sua utilidade social, a sua utilidade não apenas para aqueles que a fazem, como também para aqueles que a consomem, não apenas para os cientistas, mas para os utentes do conhecimento científico. O conhecimento científico serve para descrever realidades, para observar e, portanto, para antecipar realidades futuras, para nos permitir avaliar o impacto de intervenções que façamos, que nos permite preparar intervenções sobre a realidade. Portanto, a ciência não serve apenas para interpretar, também serve para agir, também serve para intervir, também serve para avaliar os resultados da nossa intervenção, também serve para corrigir a nossa intervenção, também serve para preparar medidas de ação, medidas de política, por exemplo, e acompanhar e monitorizar a sua implementação. A ciência não serve para fazer escolhas em nossa vez. E, portanto, não há políticas científicas, a não ser a política pública que se dirige à ciência, mas isso é outra coisa, mas não há políticas que possam dizer nós somos melhor ou pior porque somos científicas, somos verdadeiras. Essa não é a ordem de juízo sobre a política. Nem há doutrinas que sejam científicas, nem há ideologias que sejam científicas. A ciência, tipicamente, é da ordem do verdadeiro e do falso, e a política é da ordem do justo e do injusto, do necessário ou dispensável, do possível ou inexeguível, do que beneficia interesses X ou do que beneficia interesses Y. A ideologia tem a ver com os nossos valores, com a maneira como nós projetamos o mundo, queremos o mundo, queremos evoluir para o mundo que queremos e, portanto, é muito importante que a política, a ideologia, a doutrina sejam informadas pelo conhecimento científico, mas a ciência não serve para fundamentá-las. O plano da ciência não esgota o plano em que se faz a nossa pronúncia sobre o mundo e se faz a nossa ação no mundo. Aliás, eu sou um exemplo vivo disso, exatamente porque penso assim, tenho quase das 9 às 17 um papel e depois das 17 às 24 outro papel, exatamente porque não creio que esses papéis devam ser confundidos. Mas este ponto, que parece muito simples e assim, é um ponto, por exemplo, que a ciência económica convencional tem dificuldade a compreender. Tem dificuldade em compreender que não é possível dizer que, por a economia convencional dizer isto e aquilo,
segue-se necessariamente que a política económica tem que ser uma derivação pura e simples disso que a ciência económica avança. Portanto, o meu segundo mandamento é tentar manter autónomo o plano cognitivo, que é o plano próprio da ciência social, como das restantes ciências. A terceira coisa que eu tenho sempre na cabeça, ou procuro ter sempre na cabeça, é, pois se a ciência é uma coisa autónoma, em que é que consiste essa autonomia? Qual é o seu conteúdo? E o conteúdo da cultura científica assenta em 3 pilares. É, digamos, um edifício, ou uma sala, que tem 3 grandes paredes mestras. O primeiro é a ideia da problematização. A ciência procura respostas, é verdade, e, como procura respostas, tem que formular as perguntas. Isso é aquele passo inicial, não inteiro e limpo, mas muito perto disso. É aquele passo inicial sem o qual nós não temos respostas. Os meus amigos advogados dizem que a máxima do advogado é: nunca faças perguntas que não saibas previamente as respostas. E eu costumo sempre dizer, pois, então, o hábito dos cientistas é nunca procurar respostas sem saber quais são as perguntas a que nós queremos responder. Mas problematização também significa pôr as evidências em causa. Nós somos necessários, presumimos, exatamente porque a realidade não é transparente, porque a realidade não se dá a conhecer sem esforço, porque o que aparece mais imediato não é necessariamente aquilo que define uma ocasião, um evento, um processo ou uma estrutura. E, portanto, sim, não há ciência sem problematização. E, portanto, sempre que me dizem nas revistas científicas o colega apresente a primeira secção de revisão de literatura, a segunda secção de dados, a terceira secção de metodologia e a quarta secção de resultados, eu digo, pois, então não consigo. Porque sem fazer as perguntas primeiro, eu não consigo saber qual é a literatura que tenho que rever, nem quais são os dados que tenho que procurar, nem as técnicas que tenho que utilizar. A segunda parede mestra é a observação. É a ideia de que nós, para conhecermos a realidade, temos que observá-la. Portanto, não basta dizer o pressuposto do comportamento humano é X, cada um persegue os seus interesses e da prossecução dos interesses de cada um resulta agregadamente um certo equilíbrio. Embora isso seja um dos fundamentos da economia clássica, a mim não me diz nada. Porque não vejo nestes 2 axiomas nenhum conteúdo, nenhum observado, nenhuma experiência, nenhum contexto que se procura conhecer. E, portanto, sim, as ciências sociais e a cultura científica têm sempre uma componente empírica. Empírico, querendo dizer exatamente o real. O real que tem que ser observado. Claro que canonicamente, e é verdade, canonicamente, a melhor observação assume a forma mesmo de experimentação. Isto é, eu observo um grupo de controle, observo um grupo experimental, comparando com um grupo de controle e sujeitando esse grupo experimental a uma dada intervenção e observando quais são os resultados. Mas, muitas vezes, em ciências sociais, nós não podemos praticar a experimentação. Um historiador não pode praticar a experimentação, já não pode ir ter com o Afonso Henriques e dizer: oh, meu amigo, olha, experimente lá tratar melhor a sua mãe para ver o que é que acontece. Não pode fazer isso. Também um geógrafo humano não pode ir a uma autoridade e dizer: vamos ver se destruímos aqui o centro de Ponte Lima para ver o que acontece num novo reordenamento.
Mas há muitas experiências feitas nas ciências sociais, por exemplo, a economia comportamental, a psicossociologia, uma parte da sociologia também o consegue fazer, e às vezes há mesmo experiências que não são diretamente construídas pelo cientista, mas são processos que nós podemos observar do princípio até ao fim e, portanto, observá-los quase experimentalmente. Por exemplo, para um cientista político, a partir de janeiro, o que vai ser o mandato segundo o presidente Trump. Mas a experiência é um caso particular de observação. O que é essencial para a produção de conhecimento científico é esta disponibilidade e capacidade de observar e, portanto, toda uma discussão sobre saber como é que nós observamos, que técnicas usamos, em que medida em que as técnicas que usamos influencia as realidades que observamos, como acontece também na física quântica e por aí fora. Essa é a segunda parede mestra. Portanto, sempre que eu vejo alguém problematizar, mas não avançar para a observação, eu também digo, pronto, lê-se o primeiro artigo, escusa-se ler os outros, porque aquilo vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser sempre circular. Terceira parede mestra é a regra da prova. Mais uma vez, a prova pode ser matemática, pode ser uma demonstração matemática, algébrica ou numérica, pode ser a prova contida na experimentação, pode ser outros procedimentos de validação, mas a ideia fundamental é, seja qual for a ciência, seja ela a história ou a microbiologia, o que nós dizemos é sempre provisório. O que nós dizemos é sempre uma tese, que dizemos alguma coisa, ou que explica a vitória de Trump ontem nos Estados Unidos foi, sobretudo, o voto masculino, branco, evangélico e da cintura trabalhadora da chamado arco do ferro. Isto é uma tese, mas que nós apresentamos sempre provisoriamente e sempre sujeita ao debate com os outros e à confirmação ou infirmação pela observação dos factos. Pois, se eu digo isto que acabei de dizer, tenho que demonstrar com estudos pós-eleitorais ou usando os resultados das sondagens como é que justamente a inclinação do voto variou em função de características como a etnia, o sexo, a idade, o rendimento e por aí adiante. Mas, portanto, problematizar, a ciência começa quando nós pomos em causa o primeiro olhar, observar. A ciência é olhar de uma certa maneira com instrumentos próprios, escusam de ser todos da mesma natureza do microscópio, do telescópio. Alguns deles somos nós próprios, na antropologia, na etnologia, o instrumento técnico principal é o próprio investigador. No caso da sociologia são os questionários, no caso da economia, normalmente a análise estatística a partir de fontes diversas, de diversas naturezas, mas é sempre a observação e é sempre a produção de conhecimento sujeito a prova, sujeito a retificação, sujeito a debate. Essa prova quer dizer duas coisas que estão ali escritas. A primeira é a ideia de que no processo de produção de conhecimentos nós procuramos transformar as hipóteses de partida em explicações e algumas dessas explicações nós podemos generalizá-las sob a forma de leis, com diferentes nomes. Coda de Laffer, o que quer dizer? Quer dizer que acima de um certo nível de taxação fiscal, a receita fiscal agregada tende a cair marginalmente. Portanto, o acréscimo marginal da receita tende a diminuir. Isto é uma lei formulada na economia a partir de milhares de observações. E quer dizer outra coisa, a prova que é um debate
constante entre cientistas e utilizadores, entre os cientistas e o público. Portanto, é sempre um esforço coletivo e um esforço que se faz, digamos assim, na praça pública. Quarta dica que me serve para mim, e, portanto, vendo o peixe o valor que eu próprio usufruo, é esta ideia de que nas ciências sociais, e só não falo nas outras por desconhecimento, mas nas ciências sociais, nessas eu tenho a certeza, há sempre uma tensão, uma dialética, como quiserem dizer, que é necessária. É muito importante para nós a arrumação disciplinar. Eu não sou nada favorável àquelas formações que são imediatamente transdisciplinares ou não disciplinares, do tipo estudos de género, e pergunto sempre, ok, estudos de género a partir de que disciplina? É o olhar da sociologia, é o olhar da história, é o olhar da etnologia, é o olhar da ciência política. Quer dizer, é muito importante, designadamente para a aprendizagem, para o ensino e para a partilha, acumulação e codificação do conhecimento, esta arrumação disciplinar, que é característica da ciência moderna. A ciência moderna, nós podemos fazer a sua história. Algumas têm antepassados que vão até aos gregos antigos, o Heródoto para a geografia, o Hesíodo para a história. Outras são muito recentes, a economia tem menos de 300 anos, a sociologia tem menos de 100 anos, a psicologia social é do século passado e por aí fora. Portanto, esta arrumação disciplinar é muito importante, mas quando nós estamos a produzir conhecimento, rapidamente estas fronteiras são atravessadas e, portanto, quase que funciona como a União Europeia. Quer dizer, é importante que nós saibamos que estamos em Portugal e não na Espanha, mas também é muito importante que a gente possa passar de Espanha para Portugal e de Portugal para a Espanha sem grandes polícias nem funcionários a pedir-nos o passaporte. E, portanto, esta tensão é importante, sobretudo porque o encontro entre as disciplinas dá riqueza, vivacidade e criatividade ao conhecimento que se produz. E a arrumação em disciplinas permite disciplinar a divulgação, a disseminação desse conhecimento produzido. Isso deve estar ali mais ou menos escrito. Eu sou um bocadinho anarquista nisto por uma razão simples. Eu faço PowerPoints para organizar o meu pensamento, mas depois não sigo. Portanto, presumo que deve estar ali uma coisa semelhante ao que eu estou a dizer. O diálogo interdisciplinar é um diálogo que beneficia todas as disciplinas que estão entre esse diálogo e é normalíssimo, quer dizer, é um desenvolvimento quase natural do progresso da ciência. Havia a sociologia, havia a economia natural que se cria, a sociologia económica, a psicologia, a sociologia é a coisa mais natural que haja, a psicologia social, a psicossociologia e por aí fora, a história, a economia, a história económica, etc. E, em muitos domínios, desse diálogo resultou um domínio disciplinar próprio, uma grande área disciplinar própria, essa mesmo pluridisciplinar, a que nós chamamos, por exemplo, ciências da comunicação, a que chamamos ciências da educação, a que chamamos ciências da gestão ou administração de empresas ou organizações, e algumas dessas áreas, o que é muito relevante, até combinam elementos de conhecimento científico com elementos normativos. Por exemplo, as ciências do direito têm ciências propriamente ditas, mas têm também um saber normativo, que é o direito, ou até
formas científicas e formas de intervenção, como as ciências da educação. Nas ciências da educação, nós não tratamos apenas de compreender a aprendizagem, tratamos também de procurar perceber qual é a melhor maneira para formar professores ou para que as práticas pedagógicas melhorem ou se consolidem. As ciências da gestão, ao lado da economia, ou da sociologia, ou da psicologia, das organizações, mas também ao lado prático de gerir, dirigir organizações. Este é, portanto, o meu quarto mandamento, a minha quarta coisa que eu procuro não me esquecer quando trabalho como cientista. A quinta é a seguinte: eu acho que é muito importante, como disse, haver várias disciplinas, mas que é quase fatal que na produção de conhecimento nós percorramos as fronteiras, atravessemos as fronteiras entre as várias disciplinas, porque é entendida como cultura científica, a ciência social, que eu direi singular, tem um denominador comum. Isto é, sociólogos, historiadores, geógrafos humanos, economistas, cientistas políticos, etnólogos, andam todos, ao fim e ao cabo, à procura da mesma coisa. E qual é essa coisa? O que é que os move e lhes é comum? É a ideia de que nós podemos compreender o comportamento humano a partir da situação em que ele ocorre. Okay? Temos mais simples, é assim. Depois há algumas dificuldades, complexidades adicionais que é preciso imediatamente acrescentar. Eu só acrescentarei duas. A primeira é a grande diferença entre o meu comportamento e o comportamento desta garrafa d'água, que eu estou a agulhar, é que se eu fizer assim, não vou fazer, se largar a garrafa d'água, ela cai, quer queira ou não, e eu posso calcular, quando eu estudei física há mais de 60 anos, era através da lei do movimento uniformemente acelerado, não sei se ainda é assim, mas eu posso calcular a velocidade com que ela chega a esta medição. Mas, portanto, eu posso analisar o comportamento desta garrafa, como posso analisar o comportamento da taxa de inflação, como posso analisar o comportamento da formiga. Mas, se eu quisesse fazer uma coisa semelhante a um de vocês, provavelmente não conseguiria, porque resistiriam. Em seu lugar, mesmo que fosse assim, um tipo Mike Tyson, e tivesse força suficiente para vos atirar daquela janela abaixo, garanto que falariam, até de forma bastante veemente, com um português de ponto de língua bem carregado, e fariam uma ideia do que exprimiriam. E, portanto, o comportamento humano é a ação porque tem sempre sentido, tem sempre interpretação, tem sempre discurso, tem sempre linguagem. Portanto, a primeira coisa é que o comportamento de que nós falamos é este comportamento humano que é ativo, que é interpretativo, que produz significações, quer seja o comportamento dos consumidores no mercado de bens intermédios ou finais, quer seja o comportamento eleitoral dos portugueses para o cientista político, quer seja as relações entre potências no domínio das relações internacionais. E, portanto, primeira complexidade, nós falamos de ação para designar o comportamento humano. Depois há uma discussão brutal entre nós, que é absolutamente infinita, que é saber se deve usar a palavra ação ou agência, mas eu não dou esse território. E depois, a situação, portanto, o que eu digo é, nós partimos do princípio que compreendemos melhor o comportamento das pessoas, pondo em relação com a situação em que elas agem. Essa situação, esse contexto, tem uma particularidade engraçada, porque remete para aquela velha questão de quem nasceu primeiro, se o ovo, se a galinha. Porque só há um
mercado de energia renovável, na medida em que há não sei quantos milhões de consumidores e produtores no quadro de regulamentos, reguladores, instituições, Estados, etc., que transacionam a energia que tem por origem fontes renováveis, eólica, hídrica, solar, por aí adiante. Portanto, o mercado só existe porque há não sei quantos comportamentos de produtores e consumidores, há movimentos de oferta e de procura. Mas, ao mesmo tempo, só há esses comportamentos porque há mercado. Eu compro eletricidade a uma empresa, discuto os preços com essa empresa, mudo para outra empresa, etc. Exatamente porque há um mercado concorrencial de energia. E, portanto, há sempre esta dialética entre a ação humana que produz estruturas e a estrutura que condiciona a ação humana. E a beleza da ciência social consiste em justamente jogar com estas duas coisas. Olhar ao mesmo tempo para a ação e o contexto. E depois, mais duas belezas adicionais. É que a ação não é puramente individual, não é cada um como se fosse um átomo, como se fosse um soberano. Não, nós agimos individualmente, certamente, mas agimos no âmbito de grupos, família, grupos de pares, colegas de profissão, membros da mesma igreja, etc. E agimos no seio de grupos mais vastos, classes sociais, associações e outras instituições a que pertencemos. E depois, lá está, agimos e interpretamos, fazemos e falamos, agimos e discorremos. E se a gente olhar bem, quer o geógrafo, quer o economista, quer o sociólogo, quer o psicólogo, quer o historiador, cada um à sua maneira, cada um da sua perspectiva, está sempre a batalhar com estas três dialéticas entre ação e contexto, entre ação e grupo, portanto, relações entre pessoas e entre grupos, e entre o fazer e o interpretar, a ação e o sentido. O que a gente faz é olhar para isto de perspectivas diferentes, mas que são facilmente complementares. Se eu olho segundo o tempo, estou a pensar como historiador. Se eu olho a partir do espaço, estou a pensar como geógrafo. Se eu olho salientando o pequeno grupo, a comunidade que é formada, estou a raciocinar como um antropólogo. Se eu olho mais para os grupos, os contextos sociais, as classes sociais, as instituições que condicionam, modelam, influenciam o comportamento, raciocino tipicamente como sociólogo. E se eu chegar aquelas coisas a ver o que há ali de relações de poder, estou a agir como um cientista político. E se olho para as relações das pessoas, na medida em que as pessoas, tendo necessidades que são ilimitadas, têm recursos limitados e têm que fazer escolhas entre recursos, estou a raciocinar como economista. Mas todos nós vamos dar àquele denominador comum e por isso é que somos todos cientistas sociais e por isso é que não devemos criar demasiadas barreiras entre nós. Sexto dos meus mandamentos, que é, ok, sim senhor, é uma cultura, uma forma de produzir conhecimento, serve para algumas coisas, não serve para outras, é uma forma de produzir conhecimento, no caso das ciências sociais, organizada, com esta travessia entre diferentes ciências. Está bem, mas ao final de contas, o que é que vocês querem? Vocês, os cientistas. A resposta é, nós queremos dar conta dos factos. Aliás, tratando, como dizia o Durkheim, os factos como coisas. Queremos torná-los inteligíveis. Queremos, ao fim e ao cabo, interpretá-los, percebê-los e também que outros os percebam. Portanto, no limite, nós queremos sempre tornar inteligíveis realidades.
e torná-las inteligíveis a partir de uma coisa que o Montesquieu, do século XVIII, já definiu melhor que ninguém. Quando ele disse, e procurando encontrar as leis que resultam da natureza das coisas. O que é que ele queria dizer com isso? As leis que resultam da relação entre os factos e não propriamente, necessariamente, de uma vontade divina ou de um super-homem, mesmo que seja o Deus cristão ou Sua Majestade o Rei Luís não sei quantos. Montesquieu dizia que queremos, ao fim e ao cabo, concatenar os factos, relacionar variáveis para torná-los inteligíveis. Em que medida é que o género, o sexo, no sentido de construção social, é uma variável importante que explica os comportamentos no mercado automóvel. Ao fim e ao cabo, o que eu estou a tentar é só relacionar duas coisas. Os comportamentos, as compras de automóveis e o género das pessoas. Não sei se ele tem influência ou não, mas foi o que me ocorreu agora. Há várias maneiras de tornar inteligíveis os processos. E já os muitos anos que levo nisto, leva-me a valorizar alguns pontos. Porque tenho encontrado muitas centenas de estudantes de ciências sociais que se sentem sempre um bocadinho menorizados porque muitas vezes não conseguem chegar além que os seus colegas da física ou ao teorema que os seus colegas da matemática estão sempre a conseguir obter. E dizem, pois, mas isso, a história é tão descritiva, com ar de quem isso é uma coisa menor. Não é uma coisa menor. A descrição dos factos pode ser muito importante e pode ser mesmo a coisa mais importante que nós conseguimos obter. Designadamente, quando a partir da descrição de factos chegamos a tipologias, por exemplo. Portanto, distinguimos classes de factos ou classes de comportamentos. E, portanto, a descrição é esta ideia de dar conta de um facto, tornando-o inteligível exatamente porque procuramos caracterizar os seus atributos principais e cruzar os atributos entre si, definindo o que nós, tecnicamente, quando queremos falar, não à quarta-feira, mas ao domingo, falamos do espaço dos atributos. Ao fim e ao cabo, é a construção de tipologias, que muitas vezes ajudam e muito. Quando essa descrição dos factos tem em conta o tempo em que os factos ocorrem, portanto, quando nós olhamos não apenas para o estado, mas para o processo, quando consideramos não apenas a estática do facto, mas a dinâmica do facto, nós estamos a fazer um caso particular de descrição que é narração, que é narrar. Portanto, contar a história, isto é, dar conta da evolução, da sucessão dos factos numa linha do tempo. Sendo que essa linha do tempo nunca é simples nem linear, evidentemente. Esse é um plano, e muitas vezes é o plano que nós conseguimos chegar, e muitas vezes conseguir chegar a esse plano, uma descrição organizada dos factos, é o máximo que conseguimos fazer e já é uma maneira muito importante de tornar inteligíveis esses factos. Mas, evidentemente, nós procuramos também ir mais longe, que é explicar os factos. A maneira mais simples que eu tenho sempre de dizer o que é explicar é dizer isto. Explicar é fazer como as crianças, é perguntar porquê. A criança está sempre a perguntar porquê e o cientista, ao fim e ao cabo, nunca deixou de ser criança,
está sempre a perguntar porquê. E quando nós encontramos respostas por esses porquês, estamos justamente a explicar. Porque essas respostas podem ser de várias ordens. E eu posso explicar o facto Z, mostrando que ele é o resultado do facto W, ou do facto X e W. E, portanto, o que eu estou a dizer é que o facto Z é o efeito de que W e X são a causa. Isso é uma coisa que, tipicamente, os sociólogos fazem, os economistas fazem, os geógrafos fazem constantemente. Os economistas até dizem ao contrário e dizem que Z é a função de W e Y, querem dizer a mesma coisa. Mas os biólogos e os psicólogos e alguma corrente importante da sociologia explica o facto esclarecendo qual é a função que ele cumpre. Uma das explicações mais notáveis das ciências sociais é a explicação antropológica da proibição do incesto, que diz, pura e simplesmente isto: a proibição do incesto é a condição necessária para a formação da sociedade, porque é a proibição da relação íntima entre membros da mesma família, do mesmo grupo, que obriga à relação entre grupos. Os primeiros antropólogos que disseram isto não estavam a dizer que isto foi o que realmente sucedeu, não estavam a propor uma explicação causal, estavam a propor uma explicação funcional, isto é, a explicar aquele facto mostrando como é que ele se encaixava como parte no sistema, no todo de que fazia parte. E, portanto, há várias formas da explicação, mas tipicamente em ciências sociais nós procuramos chegar a explicações causais, e essas explicações causais assumem a forma da identificação dos fatores que conduzem à ocorrência do facto. É isso que nós chamamos de relações de causalidade. Portanto, a relação de causalidade significa que a variável dependente do efeito é sucessivo, tem uma relação interna ao resultado da variável independente causa, ou, por vezes, o que nós fazemos é identificar regularidades. A identificação das regularidades e das ligações entre factos são passos muito importantes para a explicação. Nós associamos variáveis, correlacionamos variáveis, mas não são bastantes, coisa que a gente percebe bem se eu disser assim: quanto maior o número de bombeiros envolvidos, maior a dimensão do incêndio. E se eu disser isto, provavelmente muitos de vocês dizerem: está maluco, está a sugerir que os bombeiros provocam um incêndio. Não, eu estou a dizer uma coisa que é verdade, mas há uma correlação. Para que eu passe para a fase da explicação, tenho que interpretar essa relação. E tenho que dizer, sim, essa correlação existe, exatamente porque quanto maior a dimensão do fogo, maior a necessidade de pessoal humano especializado para debelar esse fogo. O que eu quero dizer com este exemplo, por mais fusto que seja, é que há sempre um passo que é preciso dar da observação para a interpretação. E esse passo é que é o passo da teoria propriamente dita. A teoria é isso, é aquilo que me permite, vendo os resultados de uma observação, saber interpretar esses resultados e, portanto, a tornar inteligível o que estou a observar. E, portanto, sim, não há ciências sociais sem empiria, sem observação empírica, mas também não há observação empírica que valha sem nós termos teoria, nós termos os instrumentos teóricos indispensáveis para compreender a descrição e para estabelecer a explicação.
Muitas vezes, na realidade humana, quando nós procuramos explicar factos, por exemplo, os comportamentos religiosos das pessoas, temos que também nos situar do ponto de vista das atitudes, das crenças, dos valores das pessoas. E, portanto, muitas vezes a explicação que eu procuro, consigo dar de comportamentos, de da ação humana, não pode dispensar a convocação do sentido que as pessoas dão na sua ação. Quando isso acontece, eu digo que a explicação é compreensiva. Compreensão no sentido do Max Weber, isto quer dizer que a explicação não é puramente objetiva, como podia ser a minha explicação da queda desta garrafa se eu deixasse cair, mas sim porque, para explicar, eu preciso de incorporar as atitudes, as crenças, as interpretações, as convicções, os valores, as disposições psicológicas dos atores, das pessoas que agem. E por isso é que também há uma certa beleza nesta coisa de dar inteligibilidade às coisas, porque nós podemos fazê-lo por descrição, por narração, por compreensão e por explicação. Mas sempre com recurso a teorias. Ora, o que são teorias? Eu acho que tipicamente o nosso trabalho, sejamos economistas, sociólogos ou cientistas políticos, é uma espécie de vai-vem. Nós estamos sempre a fazer um vai-vem entre modelos e aquilo que eu gosto de chamar, não sou apenas eu que criei a expressão, teorias locais, explicações, vamos dizer assim, concretas, específicas. Porque esse vai-vem é que alimenta o conhecimento acumulado de uma ciência social. Para dar um exemplo mais simples, que é de senso comum, eu posso partir, e devo partir, e ainda hoje parto constantemente, para explicar como é que se formam preços, seja o preço da droga, seja o preço do pão, só para despertar a atenção, da chamada lei da oferta e da procura, que é um modelo económico. Estou a escolher deliberadamente um modelo mais simples. Ao fim e ao cabo, tenho duas curvas. Uma curva da oferta, aqueles que têm pão para vender ou droga para vender, e a curva da procura, que é aqueles que querem comer o pão ou usar a droga. E depois, eu sei que, consoante a evolução de cada uma das curvas, assim há cruzamentos. E nesse cruzamento é que se define potencialmente o preço do produto. Portanto, se houver muita gente a querer pão e pouco pão para vender, sei que o preço do pão aumenta. Se houver muita droga para vender e pouca gente para a consumir, coisa que seria o ideal, não é? O preço da droga cairia tão baixo que o mercado de droga deixaria de existir. Isto é uma piada que se pode dizer na Europa e na América do Norte, que, evidentemente, se as classes cultas urbanas da Europa e da América do Norte não consumissem tanta heroína, havia menos desgraças na Colômbia e em outros países assim, no Afeganistão. Acabado este parênteses moral, o que eu faço, ao fim e ao cabo, é eu estou a chamar em meu auxílio uma lei muito geral, que é a chamada lei da oferta e da procura, que na prática é um modelo que me diz assim: epá, se tu vais tentar perceber como é que duas classes de pessoas que têm funções diferentes, elas têm umas coisas para vender, as outras querem comprar, interagem entre si sem heterodeterminação,
isto é, sem haver uma outra entidade a dizer-lhes como é que se devem comportar, então, nessas condições, o comportamento tende a ser este. As duas curvas tendem a ser contrapostas. Okay? Isto é um modelo formal. Aliás, nem se escreve. Quando a gente quer exprimir a lei da oferta e da procura, faz um espaço gráfico, uma abscissa ordenada, desenha duas curvas e explica assim. Agora, se não for o pão, mas se for o gasóleo, se não for o pão, mas se for o gasóleo, formalmente, o preço continua a ser determinado entre o encontro da oferta e da procura. Porque ele, em Portugal, está liberalizado. Mas como o mercado só tem poucos compradores, poucos vendedores, e tem uma multidão de compradores, o que os vendedores fazem é ajustar os preços entre si. Quem quer que tenha feito, que faça a autoestrada, qualquer autoestrada, Porto de Lisboa, tem para aí 7 ou 8 áreas de serviço, 2 km antes há uma informação sobre preços e acontece que os preços são exatamente os mesmos. Porque há produção dos vendedores. Portanto, eu posso partir daquele modelo formal, mas tenho logo que acrescentar naquele mercado específico, eu tenho que acrescentar outra variável, que é o entendimento entre os prestadores. E se, em vez de ser gasóleo, for fármacos, pois os preços dos fármacos são tabulados. E, portanto, não é o encontro da oferta e da procura que determina, mas sim o Instituto, o João agora não me está a recordar, o Infarmed. Portanto, estão a ver, é sempre a mesma coisa. Eu lido ao mesmo tempo com o modelo formal, o mais geral e abstrato que tenha, porque quanto mais abstrato for, a mais situações se aplica, e em cada situação concreta eu aplico esse modelo, adapto, portanto, construo uma teoria. E, ao mesmo tempo, a teoria que eu construo vai repercutir sobre o modelo. Porque essa lei da oferta e da procura que eu usei é aquela que a gente dá na primeira aula do primeiro ano de Economia, porque na segunda aula já está a dar modelos muito mais complexos, que são modelos que têm em conta outros comportamentos. O meu antepenúltimo, exatamente. Como é que nós sabemos que as teorias que estamos a produzir são verdadeiras ou falsas? Sabemos por sucessivas aproximações. Em primeiro lugar, é a questão de saber se elas são logicamente consistentes. Em segundo lugar, é se elas são compatíveis com os conhecimentos que a disciplina incorpora. Compatíveis podem ser contrárias, mas compatíveis na mesma. E depois, também em muitas disciplinas sociais, há também um critério pragmático. Se iluminam a ação, designadamente nas chamadas modalidades de investigação à ação, se nos capacitam mais para intervir numa dada realidade com um dado objetivo. Penúltimo mandamento é a lógica disto tudo, é uma consequência. Eu quero tirar duas consequências. A primeira consequência é se eu tenho razão. Então, tipicamente, quando nós queremos fazer uma investigação, devemos começar sempre por um momento zero, que é exatamente fazer as perguntas. Não somos nós que inventamos as perguntas. É a ciência que nós partimos e que nós conhecemos, que nos ajuda a formular as perguntas. Uma das perguntas mais fabulosas na história das ciências sociais é que o Schumpeter fez nos anos 40, e a pergunta foi: porquê é que o socialismo é uma realidade europeia? Isso deu um livro espetacular, os economistas e os sociólogos ainda hoje usam, chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, de Joseph Schumpeter. Depois,
eu devo definir o objeto do problema que quero considerar, e é isso que me permite definir o objeto da minha observação e recolher os dados e tratar os dados a partir de certas hipóteses. Recolhendo e tratando os dados, eu consigo chegar a propor interpretações, e interpretações são conhecimentos sobre os factos que estou a estudar, desenvolver as teorias discutíveis, se for caso disso, e até posso criar novos problemas científicos, ou melhorar, ou intervir sobre, digamos, a teoria, a grande teoria da disciplina que eu estou a considerar. Sei lá, quando Kenneth Arrow disse esta coisa simples para todos nós, depois de ele dizer, mas ninguém se tinha lembrado antes de ele dizer, que os capitais, o capital, à medida que é usado, deteriora-se. A terra que é usada, os equipamentos que são usados, o dinheiro que é usado, mas há uma forma de capital que, quanto mais usado, mais abundante, que é o capital humano. Isso valeu no Nobel da Economia, mas lá está, é um pequeno artigo, mas é um pequeno artigo que mudou bastante a problemática da economia, designadamente da economia do trabalho. Última ponto, que é uma obsessão minha, é esta. Se vocês partirem do princípio de que a ciência é uma modesta e limitada maneira de conhecer as coisas, de organizar esse conhecimento, de partilhar esse conhecimento, fazer desse conhecimento um esforço e uma bagagem coletiva, se virem a ciência assim, então, por favor, revoltem-se contra esta ideia que agora está a tomar conta do nosso campo, que é a ideia de que o que é preciso é ter exatamente a mesma lente, aplicá-la a um conjunto de elementos tão vasto quanto possível, mas muito parecidos todos uns com os outros, para a lente poder ser aplicada, e a partir daí fazer tantas observações quanto se puder, publicar quantos artigos se puder e chegar a um júri qualquer e dizer: eu publiquei 143, sou melhor que aquele menino que só publicou 142, escolham a mim. Porque isso não tem nada a ver com a ciência. Muito obrigado.